Então, boa noite mais uma vez. Estamos aqui diante de Tito 2. São 3 capítulos, né? A gente já viu o capítulo 1, a gente vai estar vendo o capítulo 2 e amanhã, se Deus quiser e permitir, o capítulo 3, tá? A gente fez já um resumo aqui antes de começar do que a gente viu no capítulo 1 e partindo para o capítulo 2. Então, a gente vem de uma linha de raciocínio de Paulo no capítulo 1, que ele está falando sobre as pessoas que são falsos mestres, né? E ele fala que eles são insubordinados. Ele conecta com a questão dos cretenses ser preguiçosos, comilões, feras terríveis, mentirosos. Ele fala assim, que esses falsos mestres, eles pervertem as casas, eles ensinam o que não devem, eles têm intenção vergonhosa de ganhar dinheiro, tá? É a sequência do raciocínio de Paulo no primeiro capítulo. Aí ele agora interrompe e fala assim, o começo do capítulo 2. Mas você, a gente lembra muito do Timóteo, né? Mas tu não, Timóteo, né? Quando a gente lê a carta pastoral de Timóteo, aqui é a mesma forma. Tá acontecendo isso, beleza. Mas você, é como se ele dissesse assim, tu não é todo mundo, que nem a nossa mãe faz, né? Tu não é todo mundo, mas você ensine o que está de acordo com essa doutrina. Então, é como se fosse introdução, tá? Ensine o que está de acordo com a sua doutrina. O que é o desenvolvimento disso? É como se fosse um título e agora nós vamos para o texto, que é essa doutrina. Qual que é essa doutrina? Primeiro ponto. Os homens idosos sejam moderados. Então, os homens mais velhos, que eles sejam moderados. Essa é essa doutrina, tá? Por quê? Porque a gente sabe que na cabeça de Paulo não faz sentido separar crenças, doutrinas, podendo chamar de dogmas, coisas que nós cremos como verdade, do comportamento. Não tem como fazer essa desassociação. É a mesma coisa para Paulo. O que tu crê é o que tu pratica. Me diga se tu tem fé e eu te mostro as minhas obras, né? Lembrando aqui, Tiago, não tem como desassociar o comportamento do que tu crê com a tua mente, com o teu coração, né? Então, essa doutrina. Homens idosos sejam moderados, respeitáveis, sensatos. A gente viu que os sadios na fé, Paulo conecta com um comportamento aprovado, né? No primeiro capítulo, ele fala assim, que você seja sadio na fé. E ele faz um contraste com um comportamento negativo. Ou seja, se tu tiver uma fé sadia, que a gente conecta muito com o crer aqui na cabeça, tu vai ter um comportamento sadio. É isso que Paulo está dizendo. Sadio na fé, no amor e na perseverança. Beleza? Esses são os homens mais velhos. Do mesmo modo, agora vai mudar o grupo, né? As pessoas que ele está falando. As mulheres idosas, que tenham conduta reverente. A reverência, a educação, né? Não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Então, Paulo está conectando com a questão de falar demais, de falar mal dos outros, de fazer calúnia com as mulheres mais velhas, com as velhinhas, né? Nem escravizados ao vinho. Agora aqui, ó, que sejam mestras do bem. Ou seja, se tu tem mais experiência, que tu ensine. Essa é a ideia de Paulo. Se tu é uma idosa, ensine. Ensine quem? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A gente tem que ir devagar aqui para entender o que Paulo está querendo passar, tá? Mulheres mais velhas devem instruir mulheres mais novas. Ao quê, tá? A, a mulher sábia, né? Provérbios vai dizer que ela edifica a casa. Então, isso eu escuto desde pequeno e é a maior verdade que tem. A mulher, ela tem a capacidade de fazer a casa ser o céu ou o inferno. Ela tem essa capacidade.
porque ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente já falou aqui quando a gente leu Efésios, ela está cuidando do fogão e escutando a conversa que está tendo lá no outro quarto, entendeu? Ela consegue ser esse satélite que pega toda a casa e consegue ou minar todo mundo ou acalmar todo mundo, porque ela está vendo tudo que está acontecendo, ela tem essa capacidade, a mulher. Tô falando de dentro de casa, tá? As mulheres mais velhas têm que ensinar as mulheres mais novas a fazerem isso, a serem boas donas de casa, tanto no sentido de organização, quanto no sentido de ser um ambiente de refúgio, né? Tipo, ser um ambiente agradável para a família, para o esposo, para os filhos e para ela própria, tá? Mulheres sensatas, puras, boas donas de casa, que daí pega tudo que envolve casa, né? Bondosas, sujeitas ao marido. A gente já viu que o homem é o cabeça do lar, a gente viu isso em Efésios. A mulher ela é chamada a ser sujeita ao marido, o marido é chamado a ser sujeito a Cristo, assim como Cristo é sujeito ao Pai. E a gente vê que essa sujeição não tem nada a ver com o que a gente pensa de sujeição. De, eu vou ser pisada, ou eu vou ser pisado. Eu não vejo Jesus pisando na igreja. Eu não vejo o pai pisando em Jesus. Eu vejo o pai dando toda a autoridade para o filho dando toda a autoridade para a igreja, e o que deveria acontecer é que os homens deviam dar autoridade para suas mulheres. Porque a gente sabe que a ideia é que todos sejam todos têm autoridade, né? A gente viu isso muito no livro de Esther. Todos serem empoderados, trazendo para nossa cultura aqui. Todos serem empoderados, mas dentro dessa sequência. Nunca tirando de dentro dessa hierarquia, que na verdade a gente sabe que no reino de Deus o primeiro serve a todos, né? O pai deu o filho. O pai amou, o pai entregou o filho primeiro. Então a gente é sempre chamado a servir, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então o número 1 é o que mais serve, tá? É o que mais dá. Deixando mais claro aqui. E o que mais que a gente pode dizer aqui? Não está dizendo que a mulher não pode trabalhar. Não é o que o texto está dizendo. Porque a gente sabe, trabalhar fora de casa, né? Eu tô falando. A gente sabe que em Provérbios 31 relata que a mulher virtuosa consegue também trabalhar fora de casa. Mas o que Paulo está deixando evidente é que entre a mulher trabalhar fora de casa e a casa dela ser um inferno, primeiro a casa ser o céu e depois trabalhar fora. Entendeu? Assim como o homem tem a responsabilidade de suprir, morrer e sofrer pela família dele. Na verdade, o homem ele foi feito para isso, entendeu? De, tipo assim, aguentar a porrada. E a mulher, ela tem essa capacidade de fazer a casa, o céu, o inferno, mas ela também pode trabalhar fora. Mas cada um tem as suas responsabilidades, tá? E suspeitem de pessoas que leem esse texto e colocam no, tipo assim, não, isso era só no século I. Porque olha o final. O final diz que para que a palavra de Deus não seja difamada. Então ali ele está colocando um ponto que não é passageiro, entendeu? Não é século I. Não, olha só. Deus fez os homens para isso, as mulheres para auxiliar os homens, os filhos para obedecerem os pais. Não é uma coisa que era do século I. É uma coisa que vai durar até Jesus voltar, tá? Isso vai servir para os próximos exemplos. Vocês vão ver que faz tudo sentido. O que hoje nós estamos sofrendo é um ataque a esse texto. Mas a gente não é chamado a se conformar, entendeu? Nós temos que ler e dizer, cara, isso é o que é o verdadeiro. E a gente sabe, no fundo, que tendo uma ordem, o pai, o filho, a igreja, os homens, as mulheres e os filhos, tendo essa ordem, as coisas fluem. O que não pode é sair debaixo desse fluir e querer ser independente. Nós não somos chamados a ser assim. Imagina se os homens se viram contra Jesus. Se a igreja se vira contra Jesus. O caos que vai ser. A gente viu o relato dos caras que eram mundano lá, persa. Se as mulheres descobrirem o que a rainha fez, o teu reino vai cair. Se as mulheres, olha a força das mulheres.
E o império era o Império Persa, que era de 127 províncias, era um império mundial. Os caras falaram o quê? Se as mulheres quiserem, elas derrubam o teu reino. Então, as mulheres, elas não são chamadas a serem empoderadas no sentido de subir em cima dos homens ou querer ficar do lado dos homens no sentido de ninguém manda em mim. Não. Elas são chamadas a dizer assim, o meu marido ama o Senhor Jesus, ele me ama e eu sou submissa a ele. Não submissa no sentido de ser capacho, de ser... Vocês sabem do que eu estou falando aqui. E Jesus da mesma forma. Nós somos todos chamados a ser sujeitos a Jesus. Imagina se a gente fala para Jesus, não, agora eu quero ser o Senhor. É claro que não vai dar certo, né? O exemplo é sujeitai-vos uns aos outros, entendeu? O marido, ele é chamado a ser sujeito também. Às vezes a gente, tipo assim, não, eu não me sujeito a ninguém. Espera lá só um pouquinho. Que humildade é essa? Como que tu vai morrer pela esposa se tu não se sujeita? Tu tem que aguentar a porrada e o aperto em nome da tua família, entendeu? É princípio de humildade, de baixar e aceitar o jugo, vamos dizer assim, tá? Não sei se essa parte ficou... Por causa de como a gente está vendo tudo ao contrário, talvez essa parte seja confusa. Mas ela é muito clara, é nós que estamos com problema por causa da cultura atual, tá? Não desce tão bem para nós por causa que a gente está muito acostumado com o discurso ao contrário. O verso 6. Do mesmo modo, então ele vai conectando. Falou dos idosos, falou das mulheres idosas, falou das mulheres mais jovens, agora ele fala dos homens, né? Os mais jovens. Do mesmo modo quanto aos mais jovens. Exorte-os, a gente sabe que essa palavra é sinônimo de encoragem, para que em todas aos mais jovens, para que em todas as coisas sejam moderados, tá? Que os jovens sejam moderados. Pode ser que ele esteja falando aqui de jovens homens e jovens mulheres, mas como ele falou de jovens mulheres antes, dá a entender que ele está falando agora dos jovens homens, tá? Dos homens mais jovens. Sejam moderados. Moderação, bom senso, a gente vê que é uma das coisas que está muito envolvido com essa doutrina. Por incrível que pareça. Tu ser uma pessoa sem noção tá te conectando a uma pessoa que crê em heresia, entendeu? Tá te conectando a pessoa que acredita em falsos mestres. Tu ser sem noção te conecta com falsos mestres. Então nós somos moderados, pessoas sensatas, que têm bom senso, tá? Verso 7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Aí aqui a questão da autoridade, né? O que adianta tu falar que as pessoas têm que ter moderação, tu falar que as pessoas têm que ter bom senso, só que tu ser um sem noção e tu é desequilibrada? Não faz sentido, tá? No ensino... Meu senhor, deu um barulhão para vocês? No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Então, a tua fala tem que ser irrepreensível, porque tu vai ensinar. Para que o adversário seja envergonhado, o diabo, né? Não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então, ele está falando que quando Tito abrisse a boca para ensinar, aqui trazendo para nós, né? Nós, quando a gente for ensinar, o que está em jogo é todo o ensino, entendeu? Tipo, Paulo está dizendo, para que a nosso respeito, entendeu? Paulo está dizendo que toda vez que alguém abre a boca para falar do evangelho, está conectando com Paulo, porque Paulo pregava o evangelho, entendeu? Então Paulo está dizendo, cara, tenha zelo pelo evangelho. É o meu nome que está em risco também. Interessante pensar assim. Nós somos a extensão do que Paulo não, né? Do que o Pai começou, do que o Filho personificou e do que os apóstolos deixaram. Nós somos uma extensão disso. Então, quando a gente fala que a gente está pregando o evangelho, olha o peso que tem isso. Nós estamos em cima do que Mateus 28 falou. Ide pelo mundo, pregai o evangelho. Tu fala assim, meu, não, eu vou te pregar o evangelho. O que está em jogo é a morte de Jesus Cristo na cruz. Entendeu? Então, Paulo está falando ao nosso respeito. A nós, os mártires, nós que estamos morrendo por causa disso.
seja irrepreensível na fala, seja íntegro no ensino, tá? Aí o 9, a mesma escadinha do Colossenses, né? Aos homens, às mulheres, aos filhos, aos servos e aos senhores, né? Que seriam os empregadores e os empregados. Percebe que já faz 2000 anos esse texto e continuamos tendo empregadores e empregados. Então, nós continuamos tendo homens e mulheres, e jovens e idosos. Não tem como dizer, não, isso era só para o século I, entendeu? Tá difícil meu WhatsApp aqui. Quanto aos servos, ou seja, os que são escravos, mas a gente não tem nada hoje que seja parecido com isso, o que a gente pode dizer é que, vamos trazer para a aplicação de empregados, tá? Mas ainda não é muito fiel de fazer isso, porque os escravos não tinham direito nenhum, né? Mas ainda Paulo dá a luz de que ele queria libertar os escravos da escravidão. A gente já leu Filemão junto, quando a gente viu que falava de escravidão lá em Efésios, para mostrar que Paulo já queria que Onésimo, né? Onésimo, né, Mateus? Onésimo fosse liberto da escravidão por Filemão, que era o senhor do Onésimo. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. O princípio é eterno, entendeu? Tipo assim, mas escravidão é errado, Henrique. Mas o princípio é eterno. Ser obediente, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões. Hoje eu sou respondão lá no serviço. Entendeu? Se eu sou respondão, o que o meu senhor ali, claro que é um exemplo, né? O meu patrão, o cara que governa a empresa, o cara que dá as diretrizes, vai pensar, eu não posso contar com esse cara, porque eu dou uma orientação, por mais que ele esteja errado, eu tenho que acatar, porque senão é divisão, entendeu? Não estou falando de pecado aqui, estou falando de tipo assim, cara, mas isso vai dar prejuízo para a empresa. Mas quem é tu para dizer que vai dar prejuízo para a empresa? Se eu estou falando para fazer, o que tem que ser feito? Fazer. Se der prejuízo, eu não sou culpado, entendeu? É o princípio de submissão. Eu não sou culpado, porque eu tô, tipo assim, eu falei uma vez, tá? Ó, eu acho que vai dar prejuízo. Tá, mas eu quero que faça. Tá, então tá, eu vou fazer. E eu não vou fazer de má vontade, eu vou fazer porque tu tá falando que eu tenho que fazer. Talvez eu não tenha visto o todo. E se ele tiver certo? Beleza, mérito para a empresa. E se ele tiver errado, eu não tenho culpa, porque ele que me pediu, eu estou sendo só obediente. É um princípio que vai perdurar pro resto da vida, entendeu? Faz muito sentido pensar assim. E muitas vezes os patrões e os donos, né, os donos da empresa, eles têm uma visão maior do que o funcionário. O funcionário não tem acesso a alguns números que está na decisão do patrão, entendeu? É tipo assim, outro exemplo, tá? O Davi trabalha lá na igreja. O Matheus trabalha lá na igreja. E o Matheus tem uma ideia e o pastor Gilberto, ou sei lá, o pessoal da comunicação lá fala que não. Deu, é não. Entendeu? Agora, se o Matheus fosse o dono, não interessa se é não. Ele teve a ideia e vai ser feito. Por mais que as pessoas falem que não, porque ele tem uma ideia. E se der tudo errado, a responsabilidade é dele. E se as pessoas não obedecerem, a responsabilidade é de quem não obedeceu. Entendeu? Vamos correr aqui. Nem furtem, né? Roubar o patrão, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza. Olha só, ó, fez o título, agora ele está fazendo a conclusão. Tudo isso que ele falou era um pacote, entendeu? Essa doutrina, agora a finalização, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O que é essa doutrina, Henrique? Ser irrepreensível, ter bom senso, ser sensato, ser obediente, não ser respondão, não roubar, entendeu? Ser fiel. Não é muito tipo assim, saber todos os versículos da Bíblia de cabeça. Saber quem escreveu o livro de Lucas. Saber quem. Sabe os bagulhos que a gente acha que é teórico, entendeu? Não, meu. Essa doutrina tá ligada à prática. Tá ligado como tu vive o teu dia a dia. Tá? Vamos avançar. 11. 11? 11. Aqui minha página tá atrasada. Porque a graça de Deus se manifestou. Quando que se manifestou?
por meio de Jesus Cristo, o mistério que estava escondido. Se manifestou trazendo salvação a todos. Aí a gente tem que pensar assim, como assim, Paulo? Trouxe salvação a todos? É claro que Paulo não está falando que todo mundo vai se salvar, tá? Tipo, é meio óbvio, porque senão vai contra todo o resto da Escritura, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é que todos, para que todos sejam salvos, não é o que está escrito. Mas Paulo está dizendo que a salvação veio ao mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de alguns do mundo. Tira o pecado do mundo, sim ou não? É o que está escrito na minha Bíblia, não sei da de vocês. Beleza? Então, a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Todos vão se salvar? Claro que não. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, tá? Beleza, guarda essa ideia. Ela nos educa para quê? Quem nos educa? A graça nos educa. Para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma, de novo, sensata, justa e piedosa. A falsa doutrina está para impiedade, paixão enganosa. E a sã doutrina está para piedade, os valores de Deus, tá? Não ama o mundo, tá? Quem acredita nessa doutrina não ama o mundo. Sexo, dinheiro, poder, tá? Esse versículo 13 fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Interessante que esse aguardando, ele tá para ansiedade. E a gente sempre conecta ansiedade com coisa ruim. Sempre. Nossa cabeça já conecta. Ansiedade, coisa negativa. Mas aqui Paulo está dizendo que é uma coisa boa. Ter ânsia pela volta de Jesus. Ser ansioso. Por que que é bom? A gente vai ler lá em 1 de João, vai falar que aquele que tem ânsia pela volta de Jesus, ele se purifica mais. Ele busca mais santidade, porque ele sabe que o santo vem, então ele quer estar pronto. É que nem aquelas noivas da parábola de Jesus. Tá preparado, porque ele sabe que está vindo. E ele vive um dia a dia tranquilo. Olha só, eu tô ansioso pela volta de Jesus, mas o meu dia a dia é tranquilo. Por causa que, tipo assim, eu sei que isso daqui vai passar. O que realmente vai acontecer é a volta de Jesus. Então, eu vivo um presente mais tranquilo porque eu sei que no futuro já tá garantido, entendeu? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. As pessoas duvidam da divindade de Jesus. Esse texto, para mim, como muitos outros, ele estava com Deus, ele era Deus. Paulo está dizendo, cara, Jesus é Deus. Jesus é o nosso grande Deus e Salvador. Pode ser que ele esteja falando do Pai? Pode ser também. Tipo, o Pai e o Filho. Mas aqui parece que ele está colocando Jesus como grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não negando que o Pai enviou o Filho. Mas aqui ele está dizendo glória ao nosso Deus, o Salvador Jesus Cristo. Tá? 14. Ele deu a si mesmo por nós. Então, Jesus se deu, a gente falou aqui, João 3,16, ele se deu por nós, tá? Agora, um detalhe nesse nós aqui, tá? A gente começa Tito falando que ele está escrevendo para os eleitos, né? Isso. Tito 1, versículo 1. Promover a fé que é dos eleitos. A fé é dos eleitos. Eleitos é que nem escolher, né? Eu te elejo. Eu vou lá na maquininha da eleição e voto em ti. Então, Deus votou em nós, os eleitos, os que creem, tá? Pensa nisso, por causa que se João 3,16 fala dos que creem, aqui fala que a salvação foi para todos, mas nem todos creram. Aqui Paulo está dizendo que ele deu a si mesmo por nós. Que nós? Não é todo mundo. São os que creem. Nós ali somos os que creem, tá? A fim de nos remir, limpar, né? Pagar o preço de toda iniquidade, pecado, né? E purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, dedicado à prática de boas obras. Então, Paulo está conectando com coisas do Velho Testamento, dizendo que lá em Êxodo vai falar que Deus tem um povo exclusivo, que é o povo de Israel.
E agora, o desdobramento é que esse Israel de Deus é a Israel celestial, que a gente leu em Gálatas. A Jerusalém celestial, é Israel celestial, Jerusalém celestial, mas é alguma coisa no sentido assim, ele sempre teve os seus ou o seu povo. Deus sempre tem o seu povo. E nós, como igreja, nós somos povo exclusivamente seu. Tá? Então, nós, como que a gente mostra que nós somos o povo de Deus? Se dedicando à prática de boas obras. As pessoas veem as nossas boas obras e dizem: ah, eles são do povo de Deus. Eles são exclusivamente de Deus. Por causa do quê? Do testemunho. Quando o mundo vê o amor em nós, eles dizem: cara, esses caras são de Deus. Eles têm o mesmo jeito de Deus. Por causa da prática. Não é teoria. É claro que a gente prega, é que a gente corrige o ensino errado, porque o ensino e a teoria e a fé e a doutrina, ela está conectada com a questão prática, tá? Mas o que evidencia é o nosso exemplo. A gente tem as boas obras, as pessoas vão dizer: ah, tá, eles têm fé por causa das boas obras, tá? E daí aqui, para conectar com aquela questão da salvação a todos, como é que eu vou dizer isso? Tipo assim, Jesus morreu e ofereceu salvação a todos. Creio de todo o meu coração nisso. É isso que a Escritura fala. Mas a gente sabe que somente a igreja vai ser salva. Somente a igreja vai ter os seus pecados remidos e redimidos. Porque se não fosse assim, todos seriam salvos. Tu imagina assim, Jesus redimiu os pecados de todo mundo. O que acontece? Todo mundo vai ser salvo. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Acontece que a gente crê no sacrifício de Jesus e os nossos pecados são perdoados. Então, quando fala nós ali, não é um nós colorido. Ah, é um nós arco-íris que vai dar tudo certo, não interessa o que aconteça, ai, Deus te ama. Não, é um amor bem sério que tu tem que crer em Jesus e morrer. Morrer para ti mesmo, negar as tuas paixões, a tua velha natureza e tomar a tua cruz, porque tu vai ir contra tudo que tu acha que tu acha perfeito e maravilhoso. Tu vai virar de costas para o que tu acha e vai se converter e ir para o caminho que Jesus está apontando, que é a melhor coisa de fato. Mas para nossa carne, é claro que não. Nossa carne, ela quer algazarra, né? E o 15, ensine essas coisas. Tudo que a gente falou. Também exorte ou encoraje e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Então, ele está dizendo: Tito, eu estou te dando aqui, ó, pode falar sobre isso que a gente está falando aqui, que ninguém te despreze. A gente sabe que se fosse Timóteo, que ninguém despreze você por ser jovem. Mas Tito a gente não sabe, então é que ninguém despreze você. Tudo isso que eu estou falando, tu tem autoridade para passar aí às igrejas da ilha de Creta. E daí nós, por extensão, a nossa igreja, a Batista Filadélfia de Canoas, a nossa igreja local, ou qualquer pessoa que queira falar sobre o evangelho.